por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta segunda-feira, 14 de setembro, semana começando. Por aí, tudo bem, Lucas Neri? Como vamos? Bom dia, Rê, bom dia a todos. Vamos começar mais uma semana aí agora. Boa semana. Uma semana um pouco melhor, né? Vamos ver. Pois é, era isso que eu ia falar aqui, Lucas. Parece que quando o assunto é vacina, os mercados começaram a semana um pouquinho mais animados. Aqueles testes com a vacina da Universidade de Oxford foram retomados, depois de um voluntário ter tido uma reação adversa bem grave. A gente até falou sobre isso aqui no podcast. E vacina é um assunto que tem mexido com os mercados, né, Lucas? Exatamente. A vacina é um dos principais assuntos, naturalmente, né, que está mexendo com os mercados aí nos últimos meses. E não tem sido diferente aí nas últimas semanas, certo? Então, como você mencionou, teve essa questão com a vacina de Oxford, mas no sábado a própria universidade informou que vai retomar os testes clínicos da vacina, né? Então o mercado aqui, tanto o mercado global quanto o local devem reagir à notícia. Aqui também a Anvisa aprovou a retomada, né, no Brasil desses testes da vacina. Então o mercado já amanhece um pouquinho melhor com essas notícias vindo da Universidade de Oxford. Então vamos ver. Agora pela manhã os índices futuros de Nova York estavam apontando para uma alta. O nosso Ibovespa aqui também abriu o futuro também em alta. As bolsas na Europa estavam um pouco mistas, né, mas também esboçando uma reação. Então, aparentemente, teremos uma segunda-feira aí um pouquinho melhor. Muito bom. E, Lucas, você acha que não estava aqui ainda quando eu apresentei para quem está nos ouvindo e para o Kleber a nossa trilha sonora de fundo do podcast, que é a obra do apartamento do meu vizinho. Então, se você escutar algumas coisas um pouco estranhas, vou te apresentar essa trilha que a gente tem convivido nos últimos episódios do podcast, porque o pessoal está em obra e a gente está gravando de casa, então de vez em quando, se entrar uma martelada aí de fundo, não se assusta, viu? Normal, coisas do home office. Exatamente. Você vinha falando, Lucas, de animar os mercados. Teve outra coisa que deu um certo upzinho nos mercados globais, e foi uma análise de especialistas da Goldman Sachs e do Deutsche Bank de que aquela onda de quedas de ações nos Estados Unidos, que a gente falou tanto na semana passada, está chegando ao fim. Lembrando que as maiores perdas foram registradas entre as empresas de tecnologia. Você disse que a semana começava com os mercados um pouquinho animados, né? Será que de fato essa onda está terminando? Pois é, essa questão das empresas de tecnologia ficou bastante evidente, muito no radar na semana passada, né? Nas duas últimas semanas a gente viu uma realização nos mercados, na Nasdaq, né, principalmente. E até porque foi um dos mercados que se recuperou mais rápido, né? Se a gente observar aí desde do período mais crítico ali da crise no mês de março, o setor de tecnologia foi um dos maiores beneficiados, um dos que recuperou mais rápido, mas a recuperação é muito difícil ser em linha reta, né? Então, assim, é natural que em alguns momentos você tenha algum tipo de realização de lucros, certo? Então, nas últimas 2 semanas, a gente observou esse movimento das empresas de tecnologia, e lembrando que, inclusive, não é só o Nasdaq, né? Porque dentro da composição do S&P existe uma proporção aí próxima a 25%, 30% de empresas de tecnologia também, né? Então, são vários dos índices aí que acabam sofrendo lá fora. Porém, na semana passada foi colocado muito, né, isso em discussão, se a recuperação tinha sido muito forte e agora o mercado estava só realizando, ou se seria uma realização mais longa, mais profunda. Enfim, houve bastante discussão em relação a isso.
Porém, a gente precisa observar ainda a partir de agora, né, o mercado financeiro ele sempre olha para frente, então está observando aí, né, as expectativas de resultado dessas empresas nos próximos trimestres, nos próximos anos. Então tem muita conta, é natural que em algum momento aí o mercado pare um pouquinho, dê aquela respirada, comece a refazer algumas contas e vamos observar aí ao longo dessa semana como que vai ser o comportamento dos índices, principalmente aí esse de tecnologia, né? Boa. Bom, por aqui, Lucas, o IBCBR, que é uma prévia do PIB, cresceu 2,15% em julho, na comparação com o mês de junho. Só que a expectativa era de um crescimento maior e também a queda anual já chega a 4,89%. Além disso, a gente teve o resultado do último PIB super negativo, né? Sim, sem dúvida. O IBCBR, né, só mencionando aqui, é um índice de atividade que é medido pelo Banco Central, né? Então, assim, ele é conhecido como uma espécie de prévia do PIB, né? Por isso que o pessoal fala dessa maneira, porque ele dá justamente essa sensibilidade de como que está o ritmo de atividade da economia. E a gente sabe que a nossa economia ela vem se recuperando, né, de uma maneira um pouco mais gradual. Em alguns momentos pode ser que a gente tenha, né, uma divergência ali entre as expectativas do mercado em relação ao dado efetivamente, porém acho que o mercado está absorvendo bem também essa assim, né, pelo menos os índices, o índice Bovespa continua subindo por enquanto. Então assim, é de se esperar que em alguns momentos exista um pouco de divergência, né? Porque a gente ainda está retomando, né? Lembrando que as restrições de circulação estão, né, sendo tá voltando aos poucos, né, em algumas localidades. Então, assim, aos poucos as pessoas vão voltando a ter essa mobilidade, o que naturalmente vai impactando na retomada da economia. Então, assim, eu acho que é importante a gente observar o filme, né, e não eventualmente a gente ficar preso em algumas fotos. Então, acho que é importante a gente entender todo o contexto, né? Então, a gente, de fato, teve, né, um segundo trimestre aí bastante prejudicado, obviamente, não só o Brasil, mas, né, o globo, no mundo inteiro. E agora, acho que aos poucos a gente vem retomando o nível de atividade. Vai demorar um pouco, né? Vai demorar certo tempo para a gente voltar onde a gente estava. Porém, vamos, né, também analisando aí, é importante entender também, né, um pouco da composição de como que é essa retomada, né? Então, até quando a gente olha outros indicadores, por exemplo, os indicadores industriais têm até vindo um pouco melhores do que os do setor de serviços. Então, assim, é importante a gente entender o todo, né? Então, acho que vamos aguardar, né, mais informações aí. Tem uma agenda aí bastante cheia aí nas próximas semanas também, de indicadores para a gente acompanhar. E é importante isso, né? A gente entender todo o contexto e ver se a gente está num ritmo de retomada ou se a gente está num ritmo mais horizontal, né, mais de lado, enfim, entender como é que vai ser essa retomada. Boa. Aproveitar que você falou em agenda cheia, o que a gente tem para agenda econômica essa semana? Bom, vamos lá. A gente tem algumas reuniões de política monetária, né, então incluindo o Copom aqui, que vai decidir a Selic, o Fed também nos Estados Unidos, ambos vão sair na quarta-feira, tem alguns outros países também que vão ter reuniões aí para decidir, né, a sua política monetária. Entre os indicadores, tem produção industrial, vendas no varejo nos Estados Unidos que saem amanhã, hoje à noite saem na China também esses indicadores. Acho que um dos principais que tinha, né, para sair foi o IBCBR aqui no Brasil, como você bem mencionou. E acho que agora, nessa semana, aí, o mais importante, de fato, vamos observar e aguardar aí, não só a decisão, né, de política monetária aqui que vai ser decidida no Copom, porém também o mercado vai tentar interpretar aí todas as comunicações que vão ser feitas após a decisão da taxa de juros, né, porque o mercado, naturalmente, está olhando aí, tentando compreender quais que vão ser os próximos passos e quando serão esses próximos passos na condução de política monetária, né? Então, dados bastante relevantes e importantes para a gente acompanhar aí ao longo da semana. Verdade. Desde
das últimas 3, 4 reuniões do Copom, tem se acompanhado muito esse relatório que sai depois da decisão, e se o Copom mantém taxa de juros, baixa taxa de juros, para saber até quando esse ciclo vai, né, Lucas? Porque tem um ciclo de queda nas taxas de juros desde o ano passado, e aí fica tentando se descobrir se esse ciclo vai parar, vai até o ano que vem. Então, essa expectativa em torno do que dizem os economistas que participam dessa decisão, a partir dessa decisão, ela também é muito importante, né? Exatamente. Tão importante quanto a decisão propriamente dita é também, né, entender os próximos passos, né, como eu mencionei. Então, essas comunicações que são feitas são analisadas ali palavra a palavra pelo mercado, né, literalmente, para tentar entender justamente, né, porque isso impacta bastante, né. Então, assim, o mercado vem trabalhando, de um modo geral, há um consenso de que a gente vai permanecer um tempo mais longo com juros baixos, porém o quão baixo, né? Então, assim, se vai manter nos 2%, se em algum momento vai subir para 2,5%, 2,25%, enfim, existe toda essa discussão. E o mercado, obviamente, vai tentar angariar todos os tipos de informações possíveis para tentar antecipar esses movimentos. Então, certamente todos vão ficar de olho aí no comunicado. Boa. Bom, para a gente encerrar, como vem o relatório Focus dessa segunda-feira, que traz a análise a respeito de vários indicadores do mercado? Pois é, tivemos algumas mudanças aqui. Acho que dá para mencionar aqui uma importante, até que a gente conversou, né, sobre esse assunto de inflação, né? Uhum. Então, o IPCA, que uma semana atrás a expectativa aí estava em 1,78, o mercado agora subiu para 1,94 para o ano de 2020. Fora isso, o PIB, né, então, até semana passada a expectativa era de queda de 5,31%, e agora o mercado ajustou para uma queda de 5,11% no ano de 2020 também. Então, o mercado aí ajustando um pouquinho, é natural, né? Toda semana, todo mês, aí acaba tendo alguns tipos de ajustes. Então, a expectativa aí de eventualmente o PIB, né? Uma ligeira melhora ali, né? De menos 5,31 para menos 5,11, e o IPCA aí, como a gente já falou, de fato, subindo um pouquinho as expectativas do mercado. Muito bom, Lucas. Boa semana para você. Amanhã temos aula com o professor Martim Iglesias, então você já está convocado para o episódio de amanhã. Nos encontramos lá. Maravilha, contem comigo, estarei aqui amanhã com vocês. E é isso. Muito obrigado. Até mais, então. E obrigada a todo mundo pela companhia no episódio de hoje. Cuidem-se, protejam-se. Amanhã tem aula com o professor Martim e hoje às 5 da tarde, não esqueçam. Tem também live no Instagram e no YouTube do Itaú Personalité. Até o próximo episódio, a gente se encontra amanhã. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.